Regra de 3 composta, isso aqui é um assunto muito importante, né? Cai em quase tudo quanto é concurso. No concurso da EPICAR, por exemplo, cai quase todo ano uma questão que você tem que usar isso aqui. Uma questão nesse estilo assim, ó. O muro de 600 metros de extensão é construído em 5 dias por um grupo de 10 trabalhadores com jornada de 6 horas diárias. Essa é a primeira situação. Agora, a segunda situação. Em quantos dias um grupo de 8 desses trabalhadores, em 8 horas diárias, construirá um muro de 512 metros? É um tipo de problema muito comum. Agora, o pessoal chama isso aqui de problema de regra de 3 composta, mas isso está errado, tá? O nome desse tipo de problema é um problema de grandezas proporcionais. Regra de 3 composta é um método que você usa para resolver esse tipo de problema, tá? E, bom, isso aí vocês já sabem resolver, isso aí é mais do que conhecido. Isso aqui você faz uma tabelinha de números, aí você olha as grandezas, se são diretamente proporcionais ou inversamente. Se for inversamente, você inverte, aí você multiplica tudo, acha o x. Só que o pessoal tá divulgando por aí um macete, eu chamo carinhosamente de macetinho. Um macete para resolver isso aqui de jeito mais fácil, tá? Agora eu quero chamar a atenção que esse macetinho que estão divulgando aí, ele funciona nem sempre. Ele funciona nesse tipo de problema. Quando você tem um trabalho para ser feito por um certo grupo de trabalhadores, trabalhando durante tantos dias, durante tantas horas diárias. Nesse tipo de modelo, o macetinho funciona. Agora, se você tiver outros tipos de grandeza, né, que não tem nada a ver com esse aqui, pode ser que não dê certo. Mas como na maioria das vezes os problemas que aparecem isso realmente são sobre trabalhadores com tantas horas diárias trabalhando durante tantos dias, 90% dos problemas eles colocam assim, que falta de imaginação, né? Ainda bem, e aí 90% dos problemas é assim, e aí o macetinho dá quase sempre certo. Mas se um professor quiser criar um problema que não se enquadre nesse modelo, ele consegue fazer. E quem usar o macetinho vai errar. Tá, então vamos olhar isso aqui com calma. Eu vou dar uma explicação e vou resolver 4 problemas sobre isso aqui. Olha só. Antigamente, na minha época de aluno, não se ensinava a regra de 3 composta na escola, tá? Isso aí começou a aparecer em cursinho preparatório e depois se tornou comum, mas eu mesmo aprendi isso aqui usando apenas propriedades da divisão e da multiplicação. A gente chama isso de redução à unidade. Então deixa eu fazer o seguinte, eu vou fazer esse problema usando redução à unidade e depois eu vou fazer usando o macetinho. E depois eu vou ensinar um método que é mais seguro, que funciona para qualquer caso. Então eu vou resolver isso aqui de 3 maneiras. Olha só, com redução à unidade, que é um método antigo, da velha guarda, é o seguinte, você vai tentar descobrir uma unidade de quê? O que seria uma unidade aqui? Uma unidade seria um trabalhador trabalhando durante 1 hora. O que ele consegue fazer? Qual é o trabalho que ele consegue fazer nesse tempo? Um trabalhador durante 1 hora de trabalho. Vamos anotar os dados aqui. Olha, as grandezas que a gente tem é a extensão do muro, a gente tem os dias de trabalho e a gente tem o número de trabalhadores no grupo e, finalmente, a jornada de trabalho, 6 horas diárias. Então tem 4 grandezas aí, vamos anotar isso. Eu tenho a extensão do muro, 600 metros. O prazo, que são 5 dias, então o número de dias é outra grandeza que a gente tem, 5. O número de trabalhadores são 10 trabalhadores. E a jornada de trabalho diária é de 6 horas. Quer dizer, 6 horas de trabalho por dia. E com isso eles constroem o muro nessas condições. Aí tem a segunda situação. Vamos colocar aqui a segunda situação. Nessa segunda situação, ele quer saber em quantos dias. Então, o número de dias é o meu x. Em quantos dias um grupo de 8 desses trabalhadores, então agora são 8 trabalhadores, trabalhando durante 8 horas diárias, então eram 6 horas diárias, agora vai ser uma jornada de 8 horas diárias. Construirá um muro de 512 metros, então a extensão agora é essa, 512 metros.
Como é o método da redução à unidade? Você vai simplificar esses números aqui até você ficar com uma unidade. O que seria uma unidade aqui? Uma unidade de trabalho, 1 hora trabalhada por um trabalhador. Então a gente vai fazer essas continhas aqui, ó. Eu tenho 600 metros de muro. Ele é construído por 10 trabalhadores. Quantos metros de muro cada trabalhador vai construir? A 10ª parte, é só você dividir por 10. Então, esse aqui eu já dividi por 10. Então, ficamos com 60 metros. Quer dizer, nesse prazo todo aí, cada trabalhador vai produzir 60 metros de muro. Agora, isso vai ser feito em 5 dias. Então, em um dia, quanto que esse trabalhador vai produzir de muro? É só você dividir por 5, são 5 dias. Então, dividindo por 5, 60 dividido por 5 são 12. 12 metros de muro é o que um trabalhador vai produzir por dia. Então, esse dias aqui eu já reduzi a unidade. E a jornada de trabalho é de 6 horas. Então, isso aqui, esses 12 metros, é o que o trabalhador faz em 6 horas de trabalho. Mas eu quero saber na unidade, em 1 hora de trabalho. Então, eu vou dividir por 6. Então, dividindo por 6, isso aqui vai dar 2 metros. Então, o que a gente tem aqui é que são construídos 2 metros de muro por um trabalhador em 1 hora de trabalho ao todo. Essa é a informação que a gente tem, e agora nós vamos aplicar essa informação aqui, nessa segunda situação. Situação 1, situação 2, né? É como se fosse antes e depois. Tá, agora você vai voltar isso aqui. Então, isso que a gente descobriu aqui. Um trabalhador em 1 hora de trabalho, ele produz 2 metros. Agora você vai multiplicar esses valores aqui até chegar nisso aqui que você tem. Olha, você tem agora 8 trabalhadores, tá? Antes era 1. Você vai considerar 8 trabalhadores. Para considerar 8 trabalhadores, eu vou multiplicar isso aqui por 8. Então agora eu tenho 8 trabalhadores. Mantendo a mesma hora de trabalho. Agora são 8 trabalhadores. Então eles vão produzir 8 vezes mais muro. 8 vezes 2 são 16 metros. Então eu já cuidei desse 8 aqui. Agora são 8. Mas aí eles vão trabalhar durante 8 horas. Isso aqui é o que eles fazem em 1 hora. Aí eu ainda tô com a unidade aqui. Então vamos passar isso aqui para 8 horas. Se eu tiver 8 horas de serviço, eu vou ter 8 vezes mais muro produzido, né? Então vamos colocar aqui esses 8 trabalhadores em 8 horas. Isso aqui era antes que a gente tinha 1 hora de serviço, agora são 8 horas de serviço. Então 16 vezes 8, 16 vezes 8. Isso aqui dá quanto? 128 metros de muro. Tá, e agora? Isso aqui é um dia de trabalho de 8 horas, mas eu quero X dias. Então, para saber em X dias, eu vou multiplicar por quanto agora? Por X. Então, a gente tem 8 vezes 8. Agora eu vou multiplicar por X. Então, esse 128 aqui vai ser o quê? 128 vezes X. Então, a quantidade de muro, que era 2 metros por hora por trabalhador, eu considerei em 8 horas, eu considerei 8 trabalhadores e eu considerei X dias. Então, eu multipliquei por 8 e por X. Isso aqui tem que dar o quê? A extensão total de muro produzido, 512 metros. Então, 128x é 512 metros. O x vale 512 dividido por 128. Quanto dá isso? 512 é o quádruplo de 128, né? 128 vezes 2 dá 256, e vezes 2 de novo dá 512. Claro, você tem que saber que esse número aqui é um número famoso, né? Isso aqui é 2 elevado a nona. Não percebeu? Então faz a divisão, você vai descobrir que isso aqui dá 4, tá? Então 4, o que é esse 4 que eu achei? 4 dias. Então, esse novo grupo de trabalhadores, trabalhando nessas condições, jornada de trabalho de 12 horas, faz um muro parecido com esse, do mesmo tipo, só que com uma extensão diferente, faz esse muro em 4 dias. Essa é a resposta do problema.
Tá, então esse método aqui é um método que a gente usava antigamente, que tem raciocínio, né? Que se chama redução à unidade. Agora, como que é a regra de 3 composta? Olha só. Preste muita atenção quando chegarem para você com essa palavra regra, tá? Você deve usar isso, mas deve tomar um certo cuidado. O que é regra? Regra é um jeito de você resolver as coisas sem pensar. Ó, não precisa pensar, usa essa regrinha aqui e que vai dar certo. Pode ver, regra de sinais. Às vezes o pessoal não sabe, mas coloca, menos vezes menos dá mais. Regra de sinais, tá? Mas não entendeu por que existe essa regra. Regra de Sarrus para calcular determinantes. Por que tem essa regra? Por que ela funciona? Por que a regra de 3 funciona? Pode prestar atenção. Muito antigamente se fazia um cálculo e mostrava, ó, esse cálculo todo complicado pode ser feito com essa regrinha aqui que fica mais simples. Agora não é mais assim, agora já taca lá a regra direto e você sai usando aquilo sem entender por que ela funciona. Tá bem, vamos resolver esse mesmo problema aqui usando um macetinho. O macetinho é o seguinte, a primeira coisa que você vai fazer é encontrar as grandezas que tem no seu problema. E as grandezas a gente já viu quais são, né? É o número de trabalhadores, o número de dias, o número de horas por dia e o número de metros de muro que está sendo construído. Essas são as grandezas. Agora, segunda pergunta. O que está sendo produzido aqui e o que são elementos para produzir aquilo? O que está sendo criado, o que está sendo construído, o que está sendo produzido, o que está sendo percorrido, qual é o seu resultado? Olha, o que está sendo produzido aqui é o muro. E esses outros elementos aqui são os elementos que você usa para construir aquele muro, né? A quantidade de muro que você vai produzir, vai construir, é função dessas 3 coisas aqui. Então aqui nós temos os elementos e aqui o que é construído. Então nós vamos escrever uma tabelinha com essas informações aqui, colocando na última coluna aquilo que está sendo produzido, que no caso aqui é o muro. Então nós temos trabalhadores, nós temos dias, nós temos horas e nós temos aqui muro, que é a produção. Eu vou deixar separado, tá? Vou botar um sinal de igual aqui para separar. Tá, e aí nós colocamos os dados. O que o problema falou? 10 trabalhadores em 5 dias com 6 horas diárias produzem 600 metros de muro. Então são os dados que a gente tem da primeira situação. Na segunda situação, a gente tem que descobrir em quantos dias 8 desses trabalhadores, trabalhando 8 horas diárias, vai construir um muro com 512 metros. E o número de dias é o X, é justamente o que ele está perguntando. Agora, olha só, no método tradicional para você calcular a regra de 3, digamos assim, tradicional não é o meu não, tá? O meu é o método arcaico, redução à unidade, como se fazia antigamente na escola. O método tradicional, digamos assim, é um método seguro, que dá certo sempre. Você vai colocar uma tabelinha aqui, depois você vai analisar quem é diretamente proporcional e quem é inversamente proporcional. Quem for inversamente, você põe uma setinha para baixo, uma setinha para cima, para inverter a fração que você vai formar no final. Essa parte que o pessoal acha chatinho, ou então às vezes erra nessa parte, né, de identificar quem é diretamente e quem é inversamente proporcional. O que o macetinho diz é o seguinte: primeiro, se você colocar aqui do lado de cá a produção e colocar do lado de cá os elementos para essa produção, você não precisa analisar quem é diretamente e quem é inversamente proporcional. É isso que ele diz. Aí todo mundo fica feliz com isso, né? Só que tem uma coisa, isso está errado. Isso dá certo para essas grandezas. Trabalhadores durante tantos dias, tantas horas por dia. Aqui, todo mundo é diretamente proporcional à quantidade de muro. Aí o macetinho dá certo. Mas eu vou mostrar aqui exemplos em que não dá certo fazer pelo macetinho. Colocando aqui do lado direito o que está sendo produzido e aqui do lado esquerdo o que está sendo usado para produzir aquilo, você vai fazer agora isso aqui, ó.
Sabe o que é isso aqui na verdade? Aí ele diz que o produto desses por esse aqui é igual ao produto desses por esse aqui. E aí você acha o x sem pensar. Isso aqui é equivalente a multiplicar cruzado, né? Você multiplica cruzado igual na regra de 3 simples. Só que aqui do lado de cá, ao invés de você ter uma grandeza, você tem um produto de grandezas. E esse produto de grandezas vai dar certo se você tiver aqui todo mundo diretamente proporcional. Então, vamos dizer assim, qual é o método seguro que eu recomendo? Se você quiser fazer que nem eu fazia, usando redução à unidade, pode fazer, que aquele método funciona sempre. É baseado em raciocínio. Esse método aqui multiplica cruzado, mas você antes tem que verificar isso aqui. Olha só, você tem que verificar se essas grandezas aqui são diretamente proporcionais a esse resultado aqui. Então olha só, olha aqui a produção e olha essa grandeza, trabalhadores. Se eu tiver mais trabalhadores, eu vou ter mais muro? Imagina que não tem as outras grandezas, elas estão fixas, elas não mexem. Se você colocar mais trabalhadores lá, só mais trabalhadores, você vai ter mais muro sendo produzido? Sim. Beleza. Quer dizer que isso aqui está na ordem certa, é diretamente proporcional. Isso é diretamente proporcional a isso. Agora, se você tiver mais prazo para construir o muro, você vai fazer mais muro? Sim. Quanto mais dias, mais muro eu produzo. Beleza, é diretamente proporcional. E se você tiver mais horas de trabalho por dia, você vai ter mais muro sendo produzido? Sim. Quanto mais horas você trabalhar por dia, mais muro você vai produzir. Então, quer dizer que essas 3 grandezas aqui são diretamente proporcionais à sua produção. Quando isso ocorre, você pode multiplicar por cruzado. O produto desses é igual ao produto desses aqui. Então essa história de pegar isso aqui e multiplicar pelo de cá e esse aqui multiplicar pelo de lá, nada mais é do que multiplicar cruzado. E se você tiver uma grandeza que seja inversamente proporcional, essa é a falha do macetinho. Ele fala que sempre você vai poder fazer isso sem ter que analisar. Tá errado. Eu vou mostrar aqui 2 exemplos que você tem que analisar sim. Se é diretamente ou se é inversamente. E se é inversamente, você tem que inverter a posição desses números aqui. Então, vamos dizer, o jeito correto. O jeito correto, eu analisei se todo mundo aqui é diretamente proporcional à produção. Então eu posso fazer, multiplicar cruzado. Isso vezes isso, 10, vezes 5, vezes 6, vezes 512, eu estou multiplicando cruzado. É igual a 8 vezes x, vezes 8, vezes 600. Agora você resolve isso, acha o x. Olha que moleza. Olha só, 512 é 64 vezes 8, não é isso? Isso aqui é 8 ao cubo, é 8 vezes 8 vezes 8, é 2 à nona. Então, você vai poder cortar esse 512 com 8 vezes 8. Isso aqui vai sobrar 8. Agora aqui a gente tem 6, eu vou simplificar esses 6 com esses 600, vai ficar 100. O que mais? Aqui a gente tem 10, 10 com 100 eu vou simplificar, o 10 vai sumir e aqui vai virar 10. O que mais? A gente tem aqui 10 e aqui a gente tem 5, vou pegar um 2 emprestado daqui. Eu vou pegar aqui 2 para ficar junto desse 5 e esse 8 vai virar 4. Então 5 vezes 2 vai poder cortar com 10. O que sobrou aqui? Cortou todo mundo, só sobrou 4. E aqui cortou todo mundo, só sobrou o x. Então x é igual a 4. Então, x é igual a 4, vamos dizer, pelo jeito normal de resolver regra de 3, tá? Que você tem que analisar quem é direto, quem é inverso, e também pelo macetinho que ele ignora isso, fala que não precisa, mas isso é errado. Nesse caso aqui você não precisa, mas tem outros tipos de grandeza que pode ser necessário inverter, tá? Olha, então eu resolvi o problema de 3 formas. A forma antiga, que é redução à unidade, e usando a tabelinha, que pode ser com macetinho ou sem o macetinho. O macetinho é para você ignorar a análise que você faz aqui na história do inversamente proporcional. Que eu digo que é errado, que 90% das vezes dá certo por acaso para essas grandezas aqui. Mas se você tiver outras grandezas, eu vou mostrar exemplos, isso aqui vai dar errado, tá? Vamos fazer o problema 2.
Esse problema 2 vou fazer também de 3 maneiras, tá? Vou fazer pelo método arcaico, que é aquele que eu usava na escola, redução à unidade. E eu vou fazer pela regra de 3 normal e pelo macetinho. Para produzir 1000 livros de 240 páginas, são gastos 360 quilos de papel. 1000 livros, 240 páginas, 360 quilos de papel. Essa é a primeira situação. Segunda situação. Quantos livros de 320 páginas poderão ser produzidos com 120 quilos de papel? Então agora eu quero saber quantos livros, esse é o meu X, só que agora são livros de 320 páginas. E eu tenho 120 quilos de papel. Olha só, o método arcaico é o seguinte, olha. Eu fiz 1000 livros e eu gastei esse papel aqui. Quanto é que pesa cada livro, hein? Pega essa quantidade de papel e divide por 1000. Você vai saber o peso de cada livro. Então, cada um livro pesa o seguinte. Ele pesa 360 quilos dividido por 1000. Que é 0,36 quilos. Isso aqui é o número de quilos. Eu trabalhei com quilos. Vamos trabalhar com gramas? Para que trabalhar com gramas? Que eu vou querer calcular o peso de uma página e eu vou querer usar em gramas. Então 0,36 quilos é a mesma coisa que 360 gramas. Esses 360 gramas correspondem a 240 páginas. Quanto é que pesa uma página? Quer dizer, quanto é a massa de uma página? Tá, uma página são quantos gramas? Qual a conta que eu vou fazer para saber quanto é que pesa uma página? Eu vou pegar o peso do livro, vou dividir por 240 páginas. Então, 360 dividido por 240 dá quanto? 360 dividido por 240, isso dá 1,5, confere. Ó, corta o 0, divide por 12 dá 3, divide por 12 dá 2, 3 meios é 1,5. 1,5 gramas é o peso de uma página. Agora você vai fazer páginas com esse mesmo peso, só que você vai fazer livros de 320 páginas. O livro mais pesadinho. Tá, então quanto é que vai pesar um livro desse? 320 vezes 1,5. Pega o peso de uma página e multiplica pelo número de páginas. Quanto é que vai dar isso? 320 vezes 1,5 gramas. Isso aqui dá... Multiplicar por 1,5, você pega ele e soma com a metade dele. Vai ficar 320 mais 160, dá 480 gramas. 480 gramas é quanto pesa um livro. Quantos livros eu vou produzir? Pega o seu peso total de papel, divide pelo peso do livro. E sobre isso. Porque isso aqui é igual ao peso de um livro multiplicado pelo número de livros. Então, a quantidade de livros vai ser... o peso total dividido pelo peso de um livro. Quanto dá isso? Ó, 120 quilogramas é 120 mil gramas. Tem que usar na mesma unidade, né? Senão você não pode fazer a conta. Vou dividir pelo peso de um livro, que é 480 gramas. E agora faz a conta. Ó, aqui é 0, cortei. Aqui 12 por 48. 48 é 4 vezes 12, então aqui vira 1 e aqui vira 4. Isso aqui ficou 1000 dividido por 4, que é 250. Então eu posso produzir 250 livros. É difícil fazer desse jeito? Claro que não, é fácil. E você está raciocinando com aquilo. Aquela conta faz sentido para você. Não é como você botar uma tabelinha, inverte a posição, que é inversamente, multiplica tudo, pá, achou o resultado. Por isso que é regra, você faz sem pensar. Você não está raciocinando com aquela conta. Você está fazendo aquilo que teu professor que faz desse jeito que dá certo, meu filho. Por isso que eu gosto de fazer por esse jeito aqui, que é um jeito que você tá raciocinando, é mais convincente, né? Tá, mas aí demora mais? Depende, se você tá acostumado a fazer desse jeito, você vai fazer isso rápido. E outra vantagem de fazer desse jeito é que evita o professor fazer alguma pegadinha pra regra de 3 normal não dar certo. Você se livra disso, né, quando você tá raciocinando. Tá, vamos fazer pelo macetinho agora.
Esse cabeçalho aqui não tem nada a ver, né? Mas eu tô aproveitando aqui o papel que sobrou da outra prova. Olha, temos aqui os dados do problema. Quais são as grandezas que a gente tem? Livro, papel e páginas, certo? Agora, eu tenho que separar aqui o que é produto e o que é elemento para fazer aquele produto. O que é produto? Pronto, aí pelo macetinho, você já vai ficar um pouco confuso aqui, vai quebrar um pouco a cabeça. O que você está produzindo? O que é a sua produção? Olha, você pode dizer que você está produzindo páginas. Você pode dizer que está produzindo papel. Ou você pode dizer que está produzindo livros. Qual é o problema? Eu estou produzindo livros? Tem certeza? Então, você fica aqui num impasse. Eu acho que você vai quebrar a cabeça um pouco. Pensar para decidir o que é isso aqui. Tá, vamos dizer assim. Vamos fazer sem pensar. Eu estou produzindo livros. Minha produção é livros. Os elementos que eu estou usando para produzir aquilo são o papel, e são livros que têm determinado número de páginas. Então, isso aqui é uma interpretação de dizer o que é essa produção. Se você usar essa interpretação, você vai errar o problema. O macetinho não vai dar certo. Você vai ter que fazer, sabe o quê? Pegar essas páginas e passar para o lado de cá. Você está produzindo livros e você está produzindo páginas. Na verdade, a sua produção é páginas. É o número total de páginas, que é um número de páginas vezes o número de livros. Você produz páginas aqui. Mas se você não perceber isso, e se você colocar, estou produzindo livros, respondeu sem pensar. Esse é o problema. A regra de 3, regra é um negócio para você resolver o problema sem pensar. Tem 2 segundos para pensar. Está produzindo o quê? Livros. Então, pode ser que você diga que você está produzindo papel, mas papel é um elemento, é uma matéria-prima para você fazer o seu produto é livro. Vai ficar pensando ainda um pouco até tomar a decisão, né? Olha, se você tomar essa decisão aqui, tomou a decisão errada. Eu vou fazer desse jeito aqui. Olha, primeira situação, eu tinha 360 quilos de papel, eu fiz livros de 240 páginas, e eu fiz um total de 1000 livros. E na segunda situação, eu fiz X livros, com 120 quilos de papel, e esses livros tinham 320 páginas. Então, elementos para produzir esta produção aqui. Isso é o produto. Então, eu vou colocar aquela cruz para poder multiplicar cruzado. Isso é a mesma coisa que multiplicar cruzado, tá? Só que o pessoal desenha assim, faz assim, essa parte de baixo, essa parte de cima, e multiplica quem está na mesma linha. Equivale a multiplicar cruzado. Aí você faz 360 vezes 240 vezes x é igual a 120 vezes 320 vezes 1000. Agora simplifica tudo e acha o x. 2 zeros aqui, corto esses 2 zeros aqui. O que mais? 36 e 12 vai por 3. Aqui fica 3. O que mais? Aqui dá para ir por 8. 24 por 8 dá 3. E aqui por 8 dá 4. Então o x ficou 4.000 dividido por 9. 4.000 dividido por 9, que isso aqui dá aproximadamente 440 livros. Tá errado isso aqui, tá? O macetinho não deu certo. Vamos fazer pela regra de 3 normal? Pela regra de 3 normal, você pode usar aqui também, que tem uma produção. Só que tem um detalhe interessante, qualquer um pode ser produção. Produção pode ser livro, produção pode ser páginas e produção pode ser papel. O que você quiser você pode colocar aqui para multiplicar cruzado. Mas aí você é obrigado a testar quem é diretamente proporcional e quem é inversamente proporcional. E você não se preocupa se a tua produção tá certa. Tá, então vamos testar com esses dois aqui, ó. Vamos comparar todo mundo com esse lado de cá, tá? Vou comparar com a produção. Olha só. Eu tenho essas grandezas.
Vamos pegar só o papel. Se eu tiver mais papel, eu posso fazer mais livros? Sim. Uma resposta óbvia, né? Se eu tiver que fabricar mais livros, eu preciso de mais papel? Sim. Quanto maior o papel, maior a quantidade de livros e vice-versa. Isso é diretamente proporcional. Então eu não preciso inverter, deixa do jeito que tá. Tá, agora esquece o papel, pensa nisso aqui, livros e páginas. Olha só, se você tiver que fazer um livro com mais páginas, você vai conseguir fazer mais livros? Pensa bem. Você tem uma determinada quantidade de papel. Você não pode mexer no papel. Você não mexe nas outras grandezas. Você só mexe nas grandezas que você está comparando. Se eu tiver que fazer livros com mais páginas, eu vou poder fazer mais livros? Ou é o contrário? É o contrário, né? Quanto mais páginas, menos livros eu vou poder fazer e vice-versa. Se eu for fazer um livro mais fino, eu posso produzir mais livros. Então, essa grandeza aqui é inversamente proporcional. É aquilo que o Macetin diz que você não precisa analisar. Precisa sim. Não precisa é para aquele caso lá de trabalhadores, horas e horas de trabalho por dia. Mas em todos os outros casos você tem que analisar. Cada caso é um caso. Então, nesse caso aqui, essa grandeza é inversamente proporcional. Então, a gente tem que fazer o quê? Tem que trocar ela de posição. Então, eu vou passar aqui para 320 e aqui eu vou passar para 240. Eu inverti os dois. E agora você pode multiplicar cruzado à vontade. Olha aqui, 360 vezes 320 vezes x é igual a 120 vezes 240 vezes 1000. Aí vai dar certo. Vamos fazer as simplificações aqui. Cortamos 2 zeros, tem 2 zeros aqui para cortar. Aqui tem 36 com 12, vai ficar 3 e aqui fica 1. Aqui 32 com 24, vou simplificar por 8. Aqui vão ficar 4 e aqui 3. O que mais? Tem um 3 aqui para cortar. O que sobrou? X é igual a 1000 dividido por 4, que dá 250. Aí deu certo, tá? Isso aqui tá de acordo lá com o método arcaico que eu fiz, que é o método mais básico. Você está calculando pelo peso da página. Não tem como ser mais direto do que isso. Tá? Então, num problema genérico de regra de 3 composta, mesmo que você use o Macetin, você tem sim, senhor, que analisar as grandezas para descobrir se é diretamente ou inversamente proporcional. Tem que fazer. Esse que é o erro. O pessoal diz que não precisa fazer, mas tem que fazer sim. Aí fala que não precisa analisar, fica todo mundo feliz comemorando. Tem que analisar sim. Se você não analisar, se você for direto, você pode quebrar a cara. Pode acontecer isso com você. Se você der sorte de ser número de trabalhadores, número de horas e número de dias, vai dar certinho. Que sorte, hein? Mas se for alguma coisa diferente, como nesse caso aqui, aí não dá certo. Vamos fazer outro problema aqui. Esse aqui é o terceiro problema. Ele fala aqui de uma indústria que teve que produzir um certo lote de peças por um setor A. Esse setor A, ele tinha 8 máquinas do tipo alfa. 8 máquinas. Sendo cada uma delas capaz de produzir uma peça em 40 minutos. Tá, então cada máquina dessa leva 40 minutos para fazer uma peça. A produção foi feita em 25 dias, com 6 horas diárias de trabalho. Essa produção foi feita nessas condições. Tá, foi feito desse jeito. Agora, a segunda situação é uma situação hipotética. Calcule quantos dias seriam necessários para produzir o mesmo lote de peças, essas mesmas peças que foram feitas aqui. Quantas peças foram produzidas, hein? Não tem essa informação, né?
Quantos dias seriam necessários para fazer essas mesmas peças num setor B? E esse setor B é diferente. Ele tem 10 máquinas e são máquinas diferentes, são máquinas do tipo beta. Essas máquinas do tipo beta, elas levam 24 minutos para produzir uma peça. São máquinas mais rápidas, né? Então são 10 máquinas do tipo beta, cada máquina leva 24 minutos para fazer uma peça e as máquinas operam durante 8 horas por dia. Ele quer saber o X. Olha só, o que está sendo produzido aqui, hein? Máquina não, tempo está sendo produzido não, dia está sendo produzido não, horas não. A produção não está dada, mas você pode descobrir, olha aqui, poxa vida. A produção é só você multiplicar. E aliás, você pode chamar de P se quiser, sabe por quê? Porque o P vai cortar. Produção é P. Sei lá, um certo número de peças. Se eu quisesse, eu podia fazer a conta aqui e descobrir. Ó, 8 máquinas. Cada máquina leva 40 minutos para fazer uma peça. Calma aí. Leva 40 minutos. Então você tem que ver quantas peças são feitas por hora, né? Seria 1,5 peças por hora. Leva 40 minutos para fazer uma peça. Em 1 hora faz uma peça e meia peça. Tá, então seria 1,5 durante 25 dias, 6 horas diárias. Isso aqui, esse produto vai dar um número total de peças produzidas. Quanto dá isso? 8 vezes 1,5 dá 12, 25 vezes 6 dá 150. 12 vezes 150 dá 180 mais o zero. 1.800 peças. Se eu quisesse, eu poderia calcular isso. Aqui também seriam as mesmas 1.800 peças, mas eu não preciso calcular, eu vou chamar de P, e esse P vai cortar, na verdade, porque é a mesma produção, tá vendo? Produzir o mesmo lote de peças, não precisaria calcular, mas por acaso deu para calcular aqui, vamos deixar o 1.800, pronto. Olha só, redução à unidade. Método da redução à unidade. Eu vou pegar essas 1.800 peças aqui, é melhor fazer com 1.800, hein, para poder fazer a conta. Olha só. 1.800 peças. Vamos dizer... Trabalhando 6 horas por dia, quer dizer que se fosse 1 hora por dia, seria isso aqui dividido por 6. Que é 300. Ou seja, essas máquinas estariam fazendo... nesses 25 dias, trabalhando 1 hora por dia, que moleza, hein? Essas 8 máquinas fariam 300 peças nesse período aqui de 25 dias, tá? Eu vou reduzir a unidade disso aqui, ó. Digamos que não sejam 25 dias. Digamos que seja só um dia. No único dia de trabalho, eu vou dividir isso aqui por 25 agora. 300, eu vou dividir por 25, que agora é um dia só. 300 por 25, isso aqui vai dar 12. Então, um dia trabalhando 1 hora, são 12 horas de trabalho, essas máquinas estariam fazendo 12 peças. Tá, agora são 8 máquinas, São 8 máquinas. Agora, essas 8 máquinas que vão fazer essas 12 peças. Uma máquina vai fazer quantas peças? 12 dividido por 8, que dá 1,5. Quer dizer, uma máquina faz 1,5 peças em 1 hora. Você podia ter tirado isso direto daqui, né? Mas no fim das contas, a redução à unidade é isso. É você pegar a produção total e ir dividindo até você chegar na parte unitária. Uma máquina durante 1 hora em um dia só. É isso aqui que ela produz, 1 peça e meia, claro, leva 40 minutos para fazer uma peça, dá para fazer uma peça e o tempo que sobra, os 20 minutos que sobram, dá para fazer mais meia peça, 1,5 por hora. Aí você vai passar para cá. Você agora tem 10 máquinas. Essas 10 máquinas vão fazer quantas peças? E aí tem uma informação para te dificultar um pouco a vida, que é isso aqui, ó, 24 minutos. Como é que você vai jogar isso aqui nessa conta, hein? Eu não falei que o método arcaico é fácil, não. Que ele é miraculoso, que resolve todos os seus problemas. Tem algumas situações que são mais difíceis que outras. Essa aqui é uma delas, que você vai ter que pensar um pouquinho. Olha só.
O que é esse 1,5? 1,5 significa que uma máquina dessa aqui, em uma hora, produz 1,5 peças. Por quê? Porque leva 40 minutos para produzir uma peça. Agora, essa outra máquina aqui, ela faz uma peça em 24 minutos. Vamos analisar isso aqui primeiro, que é a única parte difícil aqui dessa conta. Olha só, se essa máquina beta, ela leva 24 minutos para fazer uma peça, ela faz uma peça. Se passar mais 24 minutos, ela faz mais uma peça. Já fez 2 peças até agora. Já passaram 48 minutos, ainda tem mais 12 minutos para completar uma hora. Nesses 12 minutos, o que ela vai fabricar? Meia peça. Claro, meia peça não vale um tostão furado, né? Na verdade, você tem que considerar a jornada de trabalho, o número de horas, vai dar um número inteiro de peças. Mas, considerando assim, unitariamente, em média, essa máquina, ela produz em uma hora, ela produz 2,5 peças. No mesmo tempo que essa máquina aqui produz 1,5, esse mesmo tempo dá para essa máquina aqui fazer 2,5. Então aqui nesse caso, nessa conta, você está querendo calcular o tempo para acontecer isso aqui. Então você não vai trabalhar com 1,5, você de cara vai substituir esse 1,5 por 2,5, porque essa máquina é mais rápida. Então você já levou em consideração essa informação aqui. Agora eu tenho uma máquina beta, em uma hora ela fabrica isso aqui, 2 peças e meia. Agora você vai multiplicando, são 10 máquinas. São 10 máquinas, então são 25 peças que elas vão trabalhar e fabricar juntas. É 10 vezes mais, são 10 máquinas. E agora elas estão, isso aqui é em uma hora, mas está em 8 horas. Está em 8 horas, é? Então em 8 horas isso aqui vai acontecer 8 vezes mais, são 8 horas de trabalho. 25 vezes 8, isso aqui dá 200. Então o que significa? Quer dizer que essas 10 máquinas operando durante 8 horas, elas fabricam 200 peças. Então já levei em consideração que agora são 10, já levei em consideração que agora são 8. E eu tenho que levar em consideração que a produção é 1.800. Olha aqui, você tem que produzir as mesmas 1.800 peças que você fez no primeiro caso. E as tuas máquinas, que são mais rápidas, elas fazem juntas 200 peças por dia. Quantos dias elas precisam para fabricar essas peças? É só dividir. 1.800 dividido por 200 são 9 dias. Então, a resposta do problema pelo método arcaico é, ou seja, redução à unidade, 9 dias. E agora pelo macetim, o que o macetim fala? Que você tem que identificar o que é a produção. A produção é o número de peças. Então, nos dois casos, são 1.800 peças. 1.800 peças. E as grandezas envolvidas são essas aqui. Máquinas, tempo, dias e horas. Claro, dias é tempo, horas é tempo também. E esse tempo aqui é o tempo para produzir uma peça. Então, na primeira situação, 8 máquinas, levando 40 minutos para produzir cada peça, levam 25 dias, trabalhando 6 horas para produzir aquelas 1.800 peças. Na segunda situação, que é uma situação hipotética, agora são 10 máquinas, com máquinas mais rápidas que levam só 24 minutos. Quantos dias eu vou precisar? X dias, trabalhando 8 horas por dia. E aí o macetinho diz que você tem que multiplicar esses por esses aqui e esses por esse aqui, que é o velho multiplicar cruzado, né? Então você vai fazer 8 vezes 40, vezes 25, vezes 6, vezes 1.800, é igual a 10 vezes 24, vezes x, vezes 8, vezes 1.800. E aí o 1.800 vai embora, que é a produção. Eu falei que se fosse P ia cortar, né? Aqui a gente tem o 8 que vai cortar. Tem mais aqui o 40 e o 10. Aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 1. Aqui 6 vezes 4, 24. 6 vezes 4, 24. Quem é que sobrou aqui? Do lado de cá só sobrou o 25.
E do lado de cá só sobrou o x, então x é igual a 25. 25, um número bonito, feliz da vida. Mais uma vez o Macetin saiu vitorioso. Agora, olha só que coisa estranha. Aqui você levava 25 dias, aqui levou 25 dias também. Pode ser igual? Pode, não tem problema nenhum. Mas olha só, aqui você tinha 8 máquinas e agora são 10 máquinas. Essa segunda máquina aqui é mais rápida do que essa. Essa aqui leva 40 minutos para fazer uma peça, essa aqui leva 24 minutos. É uma máquina mais rápida. E você está trabalhando 8 horas por dia ao invés de 6. Como é que você conseguiu fazer as mesmas peças nessa situação? Tudo aqui é melhor, tudo aqui é melhor do que aqui. Como é que levou ao mesmo tempo? Tem gente dormindo aí, tem gente te roubando aí, tem gente que está moscando ao invés de trabalhar. Sabe quem é que está moscando? Quem está moscando é o Macetin. O Macetin fala que não precisa analisar as grandezas, se é diretamente ou inversamente. Tem que analisar sim. Essa grandeza aqui, ó, o tempo de produção de cada peça, tem que analisar. E inverter se for o caso. Então, o jeito certo de fazer regra de 3 composta, o jeito completo. Então, como é que a gente analisa? Pega a produção aqui, vamos comparar a produção aqui com todo mundo que está do lado de cá. Se você tiver mais máquinas, você tem mais produção? Sim, claro, óbvio. Se você tiver cada máquina dessa levando 40 minutos ao invés de 24, você vai ter mais produção? Não, você vai ter menos produção. Essa máquina é mais lenta, vai produzir menos. Então, essa grandeza aqui é inversamente proporcional. Eu vou ter que inverter ela. Deixa o asterisco aqui para eu lembrar. Se você trabalhar durante mais dias, você vai produzir mais peças? Sim. E se cada dia você produzir mais horas, você vai ter mais peças? Sim. Então todo mundo aqui é diretamente proporcional a quem está do lado de cá, menos esse. Então você, para multiplicar cruzado, você vai ter que inverter esse aqui. Tem que analisar, sim senhor, quando é diretamente ou inversamente proporcional. Então, eu vou fazer aqui mesmo, ó. Eu vou inverter esse lado de cá. Isso aqui, o 40 vai virar 24 e o 24 vai virar 40. Aí você pode multiplicar cruzado. Vamos lá. Então, tá aqui, o Macetin se transformou numa regra de 3 composta normal com análise aqui da questão do diretamente proporcional e inversamente proporcional, tá? Então, a única coisa que o Macetin tem de errado é dizer que não precisa analisar. Olha, quando você coloca do lado de cá a produção, provavelmente a maioria das grandezas que estão do lado de cá vão ser proporcionais, diretamente proporcionais à produção. É diferente quando você pega uma grandeza qualquer aí e analisa, aí fica uma invertida em relação a outra. Mas quase toda grandeza é diretamente proporcional à produção, a maioria. Mas tem coisas que são inversamente proporcionais à produção, como o tempo para produzir cada unidade, né? Então a gente agora pode multiplicar cruzado tranquilo que vai dar certo. Então isso aqui vai ficar 8 vezes 24 vezes 25 vezes 6 vezes 1800. É igual a parte de baixo, 10 vezes 40 vezes x vezes 8 vezes o mesmo 1800. Agora é só simplificar tudo, 1800 vai embora. Aqui a gente tem esse 8 que vai cortar. Aqui a gente tem ainda... Ó, aqui pode ir por 4. 24 por 4 dá 6. E aqui vai por 4 também dá 10. E agora, ó, 10 vezes 10 eu posso cortar aqui com esse 25. 10 vezes 10 dá 100. Então, cortando aqui o 25 com 100, vai ficar 4. E agora ficou 6 vezes 6. Deixa eu passar limpo isso aqui. 6 vezes 6 é igual a 4 vezes x. 36 é igual a 4x. O x dá 9. 9 é o que a gente achou lá pelo método arcaico, né? Então, agora dá certinho. Então, moral história, Macetin, o que tem de errado com ele? Essa história de dizer que não precisa e todo mundo fica contente. Olha, se você fizer isso, de não analisar quem é diretamente proporcional, quem é inversamente, se der sorte de serem aquelas grandezas mais manjadas, que é número de operários
número de horas trabalhadas por dia e número de dias, dá certinho. Mas se for uma outra coisa, pode ser que dê certo ou pode ser que você quebre a cara. Pode ser que aconteça isso com você. Tá, beleza. E agora, para finalizar, vamos fazer uma questãozinha da Epicar. A questão número 4 é uma que caiu na prova da Epicar de 2016 e fala aqui de que máquina 5 horas por dia durante 3 dias. Isso aqui é equivalente a ter operários trabalhando tantas horas por dia durante tantos dias, né? Então é um exemplo de problema que funciona aqui o macetinho, hein? Que sorte! Olha só, método arcaico. A gente tem uma máquina só. Então nem vou escrever variável máquinas, não existe. Nós temos aqui horas por dia, trabalhando 5 horas por dia, durante 3 dias. A produção é 1.200 embalagens. Então olha só, por redução à unidade, a gente tem que calcular o quê? O que acontece em 1 hora, né? Foram produzidas 1.200 unidades em 3 dias. Então eu vou fazer 1.200 por 3, dá 400. Ou seja, em um dia de trabalho são produzidas 400 peças, 400 unidades, são embalagens. Tá, são 400. Agora, nesse dia de trabalho, foram 5 horas de trabalho. Então, quantas foram produzidas por hora? Eu vou dividir 400 por 5, isso dá 80. Então, a produção aqui é 80 unidades por hora. Então, foi feita aqui a redução à unidade. Uma máquina trabalhando durante 1 hora, um dia só, uma única hora, num único dia, produz isso aqui, 80 unidades. Tá, agora você vai usar isso aqui na segunda situação. A segunda situação é a seguinte: atualmente está com esse tempo de funcionamento diário reduzido em 20%, trabalhando assim apenas T horas por dia. Olha só, a máquina trabalhava normalmente 5 horas. Aí você tem que tirar aqui 20% desse tempo. Quanto é 20%? 20% é a mesma coisa que um quinto, né? A quinta parte. A quinta parte de 5 horas é 1 hora. Então o tempo de trabalho diário foi reduzido em 1 hora. Então agora, quantas horas a máquina está trabalhando por dia? Um tempo T de 4 horas. Porcentagem michuruca, né? Nem foi objetivo aqui da questão mostrar que você sabe calcular 20%. Uma porcentagem tão fácil dessa, podia dar logo 4 horas, né? Tá, então tá trabalhando só 4 horas. Para atender uma encomenda de 1.840 embalagens, então a produção agora vai ter que ser 1.840 unidades. Tá, aproveitando o máximo todos os dias do seu tempo T de funcionamento, ela gastará no último dia. Gastará no último dia. É porque deve dar uma fração do dia, né? Então a gente tem que calcular quantos dias. Vai dar uma fração e a gente vê o resto das horas que tem sobrando no último dia. Não vai dar o número inteiro de dias. Então vamos calcular aqui, foram X dias. Vamos fazer por redução à unidade. Olha aqui. A máquina faz 80 unidades por hora. Se ela trabalhar durante 4 horas, você vai ter a produção diária. Quanto é a produção diária, então? É 4 vezes 80, que dá 320 embalagens. Essa 320 aqui, isso é a produção de um dia de trabalho da máquina. E como é que eu sei o número de dias? É só dividir a produção total que eu quero ter pela produção diária. E aí você vai saber o número de dias. Então, o X vai ser 1.840 dividido por 320. É só fazer essa conta. 1.840 dividido por 320 é a mesma coisa que 184 dividido por 32. Que a gente pode simplificar aqui. Isso, vamos simplificar aos poucos. 184 por 2 dá 92 por 16, que ainda simplifica por 2, isso aqui vai dar 46 por 8, que ainda simplifica por 2, vai ficar 23.
por 4, 23 por 4, isso aqui é a mesma coisa que um número misto 5 inteiros e 3 quartos, confere? Dá 5 e resto 3. Então 5 e 3 quartos. Quer dizer, a máquina levou para produzir isso 5 dias, mais 3 quartos do dia. E aí, pessoa que não está prestando atenção, 3 quartos do dia, o dia tem 24 horas, 3 quartos... Aí vai se dar mal, não é isso. 3 quartos do dia de trabalho. O dia de trabalho são 4 horas de trabalho. Então, esse 3 quartos do dia corresponde a quanto? 3 quartos dessas 4 horas. 3 quartos das 4 horas, isso dá 3 horas. Então, no último dia de trabalho, a máquina operou durante 3 horas e sobrou 1 hora. 1 hora da máquina parada, terminou de produzir lá o que tinha que produzir. O que ele está perguntando aqui? Ela gastará no último dia. Não está perguntando quanto tempo sobrará no último dia. Está perguntando quanto tempo gastará no último dia. No último dia a máquina vai operar só isso aqui, só 3 horas. 3 horas, olha aqui, são 180 minutos, 3 horas. Então, 180 minutos, resposta correta. Letra C de Charlie. Olha só, depois que eu vi que estava ensinando esse macetinho errado, eu dei uma pesquisada e eu encontrei que o professor Abraham Lincoln já tinha identificado esse erro. Já tinha identificado que estava ensinando esse negócio errado por aí e já tinha colocado lá o exemplo, que é aquele exemplo lá dos livros. É o problema 2 da nossa lista, né? Então eu quero agradecer o Abraham Lincoln. Foi o primeiro a identificar esse erro aqui na aplicação do macetinho. Então tome cuidado, hein? Pode usar. Nesse caso aqui, podia usar, não ia acontecer nada. Mas num caso genérico, pode ser, se o professor quiser te ferrar, ele consegue colocar lá um exemplo em que o macetinho não dá certo, tá? Então, quer usar o macetinho? Olhou. Horas por dia, número de operários ou número de máquinas... número de dias, aí funciona. Mas se você quiser resolver no caso geral, faz a análise lá direitinho, coloca a produção do lado direito, tudo bem, isso aí não tem problema. Mas faz a conferida lá quem é diretamente proporcional e quem é inversamente proporcional, que essa história aí de que não precisa analisar, isso é falso, tá?